vai dar assim. Só pregar. Bom dia, meus irmãos. Uma alegria muito grande poder estar aqui, rever os irmãos, encontrar com alguns amigos lá embaixo, tomarmos um café juntos, agradecer pelas visitas. Estou vendo ali o irmão, eu não sei o nome do irmão, camisa amarela, Edson. É isso, Deus abençoe sua vida, prazer muito grande estar aqui. Irmão Júlio, irmã Ana Flávia também, já são chegados nossos. Deus abençoe a todos. É difícil a gente estar listando todos os nomes aqui, mas você que é visitante, que está aqui conosco, você que está também nos acompanhando pelas redes sociais, Deus abençoe sua vida. Você veio aqui para cultuar o Senhor. Eu tenho certeza que esse Deus maravilhoso já está presente em sua vida. Foi Ele que o trouxe aqui, e eu tenho certeza que você não sairá da mesma forma que entrou. Eu recebi aqui um aviso, um tanto quanto diferente dos avisos que eu tenho recebido, mas curiosamente eu quero compartilhar com os irmãos. A irmã Aurita me passou o seguinte recado: vamos fazer a irmã N sorrir. Ela quer fazer um jardim de rosas, pé de mudas ou já plantadas. Eu achei curioso. Ela quer fazer um jardim de rosas. Não podemos deixar passar, não é? Então, as irmãs que são ligadas à jardinagem, então vamos fazer a irmã Enes feliz. Vamos orar, meus irmãos? Pai querido, muito obrigado porque o Senhor está aqui. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui. Muito obrigado porque o Senhor nos concedeu mais uma semana de vida. Lutas passamos, mas o Senhor segurou a nossa mão, o Senhor nos sustentou, o Senhor chorou conosco, o Senhor sorriu conosco. E por isso, ó Pai, nós te louvamos, porque só estamos aqui pela graça, pela misericórdia do Senhor. Ó Pai, o Senhor permitiu que ligássemos os nossos aparelhos para ouvirmos a Tua palavra e tratarmos das coisas concernentes ao Teu reino. Enfim, Senhor, que o Espírito do Senhor revista os nossos corações, revista a nossa alma, a nossa mente. Tira de nós, ó Pai, todo o pecado que impede a nossa plena comunhão com o Senhor. Pai, tira de nós toda a preocupação, seja com os nossos jovens e adolescentes que estão em retiro na casa do irmão Paulinho. Que o Senhor abençoe o culto deles ali, que haja restauração, que haja renovação, que haja consagração de vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, entregamos também aquele culto nas mãos do Senhor. Ó Pai, tudo isso nós te pedimos, não porque merecemos, mas pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Adoração e louvor ao Rei dos Reis. Adoração e louvor ao Rei dos Reis em todo o tempo, deixando Jesus ser verdadeiramente o Senhor de nossas vidas. Jesus quer ser Senhor de nossas vidas. Nós temos que permiti-lo agir em nós. Por isso nós iremos cantar bem forte: reina em mim. Irmãos, vamos nos colocar em pé, por favor, e louvar ao nosso grande Deus nessa manhã. Com toda a nossa força, com o nosso vigor, vamos louvar a Deus. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol.
que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Meus irmãos, ainda de pé, vamos orar, melhor dizendo, vamos ler, fazer a leitura bíblica, Salmos 96, versículos de 1 a 6, vamos ler bem forte? Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação, dia após dia. Anunciem a sua glória entre todos os povos, as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Podeis assentar, meus irmãos. Força e formosura estão diante dele, no seu santuário. Este é um momento de dedicação de vidas e bens. Enquanto nós cantamos o hino 64 do HCC, Glorioso és tu, Senhor. Lembrando os irmãos que estamos próximos do nosso desafio. Pagarmos qual parcela, pastor? Já quarta parcela da campanha do terreno. Meus irmãos, nós precisamos um empenho dos irmãos. Não podemos fraquejar. É um desafio que temos que honrar com essa família da nossa igreja. Então, dia 15, nós estamos nos preparando para honrar esta quarta parcela. Salvador, nós te adoramos, proclamamos teu amor. Tu és santo e poderoso, glorioso és o Senhor. Glorioso, glorioso, glorioso és o Senhor. Glorioso és o Senhor. Redentor, Senhor e Mestre, luz eterna das nações. Tu és digno dos louvores de muito gratos corações. Glorioso, glorioso, glorioso és
presença nesta manhã, agradecido do nosso Deus, porque podemos prestar um culto ao Senhor, e seja nosso Deus recebendo a nossa adoração. E agora, nesse momento, também nós intercedemos pelos teus servos, que bondosamente veio até a tua mesa, para trazer os seus dízimos, trazer as suas ofertas, para que o teu reino seja abençoado, o teu reino possa crescer cada vez mais aqui nessa cidade, no Brasil e no mundo. Abençoa essa igreja, abençoa toda a programação desse dia, a assembleia que nós vamos ter agora, que seja tudo para a glória e honra do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Gostaria de chamar as crianças para que cheguem aqui. Vamos orar por suas vidas. Fica aqui, ó. Fica aqui. Tem mais descendo lá. Correndo aí. Só está crescendo o número de crianças, né, meus irmãos? Que alegria. Tem um vidro no colo lá, a gente espera. Oi? Corre. Ah, olha a panca do rapaz. Estilo. É muito. Parar o culto por ele. Está atrás da cadeira. Chega aqui. A Lavínia vai orar mesmo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos deste. Eu te agradeço, ó Deus, por cada pessoa que está aqui nessa igreja. Meu Deus, eu te peço, meu Pai, que se eu possa estar abençoando. Eu te peço, meu Pai, que se eu possa estar abençoando o culto de hoje, que se eu possa tocar em cada vida que está aqui, meu Deus, em cada coração, que se eu possa estar abençoando o culto das crianças, o nosso culto, o culto do pastor, dos adultos, que se eu possa estar abençoando, que se eu possa estar abençoando o nosso dia e sendo conosco, meu Pai. Que se eu possa estar abençoando a nossa semana, nos guardando e nos protegendo, nos livrando de todo mal, Pai. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. Que bênção, meus irmãos. Nós temos alguns juniores que irão batizar nesse fim de ano. Alegria muito grande. Adoração e louvor ao Rei dos Reis. O seu nome está acima de todo nome. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versículos de 9 a 11. Este é um momento de gratidão quando nós oramos pelos nossos aniversariantes da semana. Nessa semana nós temos aqui o irmão Paulo César Vinotti, dia 29. Eu vi ele aí. Vem cá, irmão, vamos orar aqui juntos. Talvez o seu caso não seja aniversário, ano de vida, mas talvez um aniversário de casamento, aniversário de batismo, algum motivo que você esteja comemorando essa semana. Tem mais um ali. Está atualizada. Alice. Alice está aqui? Não veio não, né? Está no retiro com os jovens. Alice. Orar pela vida da Alice também. Aniversário de casamento desse lindo casal, não é isso? Deus abençoe também. Casal de diáconos. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé. Talvez você esteja agradecendo por um outro motivo.
Deus sabe, Deus se alegra com o coração agradecido. Eu sei que as lutas são grandes. 8 anos de casado, 8 anos de casado, feliz matrimônio, mas sempre tem um probleminha ou outro ao longo da jornada, mas são mais bênçãos do que problemas, não é isso? É a vida, nossa vida é assim, não há motivo para nós nos desanimarmos. Pai querido, abençoe a vida deste casal. Nós já sabemos que a mão do Senhor está sobre o teu servo, irmão Paulo, está sobre a tua serva, irmã Zenaí. O testemunho deles, ó Pai, tem sido um exemplo para todos nós. No momento em que Satanás tem corroído relacionamentos, Satanás tem destruído lares, o Senhor, através do testemunho desse casal, vem dizer para nós que quando nós nos ajoelhamos diante do Senhor, o Senhor nos honra diante da sociedade, e é isso que nós temos visto pelo testemunho dos teus servos. Ó Pai, que o Senhor conceda-lhes muitos e muitos anos de vida, muitos anos de sonhos a serem realizados, muita paz, muita saúde, muita prosperidade espiritual, emocional, prosperidade financeira, para que eles possam usufruir as bênçãos desta vida que o Senhor tem a lhes conceder. Ó Pai, não somente a eles, mas aqueles que também aniversariam neste dia, como a irmã Alice, que está lá buscando a presença do Senhor entre os jovens, a tua serva que o ano que vem estará representando a nossa igreja no trabalho de missões na Amazônia. Pai, que o Senhor abençoe a vida da tua filha, Senhor, guarde e proteja também, ó Pai, o teu servo, irmão Paulo, que esse ano, ó Pai, em ambos, sejam anos de alegria e felicidade, anos de busca, anos de comprometimento com a obra do Senhor, anos de vitórias na presença do Senhor, que sejam luz onde quer que eles forem, que o nome do Senhor seja conhecido através do olhar dos teus servos. Ó Pai, há outros aqui também que estão agradecendo por alguma coisa, eu não sei, mas o Senhor, o Deus onisciente, sabe. Ó Pai, que o Senhor venha derramar paz em cada coração, para que eles vejam a resposta que o Senhor está dando ao reconhecimento por tudo que o Senhor é e faz por nós. Nós como igreja queremos te agradecer, Pai, porque se chegamos aqui foi porque o Senhor nos ajudou, e temos certeza que avançaremos muito mais, porque à frente de nós vai o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso general de guerra. Ó Pai, nós entregamos essa igreja nas tuas mãos, estamos aqui apenas para te servir e fazer a vontade do Senhor, cada um no seu papel, cada um fazendo aquilo que lhe assiste fazer, para que o nome do Senhor seja glorificado neste lugar, em nossas famílias e nessa cidade. Esta é a nossa oração, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Podeis assentar. Amém, amém. A palavra está com o pastor Gerson. Meus irmãos, o pastor Gerson ele vai fazer uma reflexão e logo em seguida nós estaremos em assembleia. Só para esclarecimento dos irmãos, eu sou o pastor titular e o pastor Gerson é o pastor adjunto. Juridicamente, nós ainda não fizemos essa transição no papel, que irá acontecer agora dia 19. Por causa nós passamos por um período de aquisição do terreno. E nós precisávamos transferir toda a formalidade da titularidade
para o meu nome. Mas, em função da urgência e a bênção da família ter concedido o valor para que nós quitássemos o terreno, foi por uma questão de fidelidade entre nós. O pastor Gerson perguntou: pastor Wellington, o pastor deseja transferir a liderança da titularidade da igreja de uma forma formal para o seu nome, ou eu posso assinar a escritura, a documentação? Falei: pastor, em primeiro lugar, o projeto foi do Senhor, Deus deu a visão para o Senhor mais do que ninguém é digno de assinar esse contrato de compra do terreno. Então, por uma formalidade, nós vamos perder essa oportunidade. Então, eu permiti, entre aspas, que mantivesse ainda legalmente no nome dele, para que ele registrasse historicamente que ele está comprando o terreno em nome da igreja, e assim aguardasse até o fim desse ano para a gente registrar na nova ata, aí juridicamente eu assumiria a igreja a partir desse ponto. Por isso que hoje, como acabei de explicar, ele precisa dirigir a Assembleia. E a próxima seguinte, passando essa titularidade formalmente para nós. Entenderam, irmãos? Alguma dúvida? Então, eu sou o pastor titular, mas documentalmente até dia 19 a gente fecha a nova liderança da igreja, diretoria estatutária, e a partir daí eu estarei incumbido de assinar formalmente as documentações da igreja. Nós tínhamos urgência de fazermos a escritura e o presidente deveria assinar. E a ata da igreja ainda estava registrada no meu nome, como está ainda. E o presidente que deveria assinar, porque essa ata, esse documento está na Receita Federal. E depois, então, nós vamos à Receita e faremos a transferência de CPF e coisas burocráticas. E a família, como os irmãos sabem, na família havia pessoas enfermas e pessoas já idosas, e nós tínhamos pressas em registrarmos as escrituras. E o cartório demora entre 3 a 4 meses para registrar uma ata. E na Receita Federal também isso demora, esse processo, a burocracia brasileira. Daí o fato de que eu ainda respondo legalmente, juridicamente, pela igreja do ponto de vista jurídico. Mas isso não tem nenhuma implicação eclesiástica, a não ser jurídica. Por isso que no próximo ano nós já faremos a transferência direitinho, teremos tempo hábil de registrar a ata, e já como passou o presidente, e aí não temos dificuldades. Mas essa Assembleia, a próxima, eu terei que dirigi-la e assinar os documentos até que façamos esses trâmites na Receita Federal, na Receita Estadual, na Prefeitura de Barra Mansa, registrar a ata, aí sim, e o pastor Wellington estará apto para responder diante das nossas autoridades. Eu creio que isso ficou claro para os irmãos, sem nenhum problema eclesiástico nem jurídico, se assim procedermos. Amados, eu quero fazer um registro antes da leitura da palavra, que estou contente porque estou vendo hoje aqui o irmão Josué. Cadê Josué? Está lá atrás? Está aí não? Josué está lá atrás. Eu amo esse rapaz, nós amamos Josué. E Josué tem passado momentos difíceis, mas está se recuperando bem. E eu quero dizer-lhe, Josué, que nós estamos, todos nós, prontos para ajudá-lo
E você pode contar com a ajuda nós pastores e também da sua igreja, de tal maneira que nós possamos caminhar juntos. Eu vou pedir aos irmãos a gentileza de se pôr em pé. Eu vou fazer um sermão rápido, porque nós temos a nossa assembleia, também será rápida. E nós vamos então hoje, já que nós estamos na assembleia, eu espero uma proposta. Aliás, essa assembleia não precisa de proposta não, a assembleia ordinária não precisa de proposta, nem para começar e nem para terminar. Quando for uma assembleia extraordinária, aí sim, nós precisamos de proposta para começar e proposta para terminar. Mas eu quero dizer aos irmãos, nós estamos na assembleia, como o pastor disse, assim que terminar a pauta, termina-se também a assembleia, assim que parlamentarmente nós batistas agimos. Capítulo 10 de João. Os versículos 25 a 30. João 10, 25, vamos pegar o 23 para pegar bem o contexto, 23 a 30. João 10. Jesus passeava do templo no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Deus, Criador do céu e da terra, Deus dessa igreja, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus único, abrimos diante do teu povo a tua palavra e pedimos-te que tu te glorifiques a ti mesmo, através da palavra e também usando o teu servo para abençoar o teu povo, nesses momentos exíguos desta hora, mas queremos fazê-lo para a tua glória. Se pois conosco, abençoa cada coração aqui presente, e os amigos que estão também na internet nos acompanhando, que o Senhor possa despertá-los, os crentes que estão nos ouvindo sejam edificados, e os amigos sejam salvos pela tua graça infinita, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos meus. Esse texto está incrustado nos capítulos, ou melhor, no capítulo 9. Essas palavras que eu acabei de ler para os irmãos, elas estão no contexto de todo o capítulo 9. Lá no capítulo 9, aconteceu um episódio maravilhoso, extraordinário. Segundo o relato dos judeus, nunca havia acontecido um sinal tão esplendoroso como aquele. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo
curou um cego de nascença. Isto foi sui generis. E alguém disse: nós nunca vimos uma coisa dessas. Um cego de nascença ser curado. E a liderança religiosa judaica, já de má vontade com Jesus, sempre querendo pegá-lo no contrapé, usando a figura do futebol, aproveitaram o ensejo e foram discutir com Jesus, dizendo: esse homem não é de Deus, porque se ele fosse de Deus, ele não teria feito essa cura no dia de sábado. Esse homem, na verdade, está cheio de demônio. Não se pode curar no sábado. E Jesus curou aquele homem, aquele cego de nascença, exatamente no sábado, primeiro pela sua autoridade, e mostrando também a sua soberania, e a um tempo mostrando também a sua divindade, e mostrando também a sua messianidade, ou seja, eu sou aquele que viria de vir, que vocês dizem conhecê-lo lá no Velho Testamento, e vocês dizem que Moisés falou a respeito dele, eu sou, e vocês não creem. E a prova de que na verdade eu sou o Messias, eu vou fazer algo extraordinário, mostrando a vocês a minha divindade e o fato de que eu sou o Messias. Ele mandou que aquele homem lavasse aquele unguento que ele fez, tornando aquele barro em medicina curativa. Mandou que o rapaz lavasse o rosto e ele voltou vendo. E as pessoas que conheciam aquele moço, cego de nascença, que ficava esmolando ali, necessitando da caridade pública, agora viam-no com perfeita visão e se admiravam. E aquela multidão então se aconchegou a Jesus. Isso trouxe ciúmes aos judeus, notadamente aos judeus religiosos. E os judeus então foram os pais daquele rapaz e perguntaram-lhe: de fato esse moço é o seu filho? Eles disseram: é o nosso filho. Por que é que ele recebeu a cura no sábado? Eles disseram: nós não sabemos. O homem chamado Jesus o curou. Vocês estão nos perguntando a nós, pais? Pergunta a ele, ele já tem idade. Ele pode responder por si mesmo. Os pais estavam com medo de serem expulsos da sinagoga. E as autoridades foram a Jesus, ou melhor, foram ao cego e perguntaram a ele sobre aquele feito glorioso. E disseram: isso que ele fez, ele não podia fazer. Ele fez isso no sábado. Esse homem tem demônio. E foi uma batalha muito grande. Onde está ele? O rapaz disse: não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. E a fúria dos líderes religiosos cresceu assustadoramente. E quiseram até matar o rapaz. O rapaz teve que fugir. Esse é o contexto desse texto. A partir daí, então, o Senhor Jesus, de maneira magistral, ele conta quase como que uma parábola sobre o bom pastor, ainda no capítulo 9, parte do capítulo 9, depois ele entra no capítulo 10, falando exatamente isso, que ele era o bom pastor. E aqui nesse texto do capítulo 10, no início do capítulo 10, há muitas coisas que não posso discutir agora, dada a exiguidade do nosso tempo para fazê-lo hoje.
Todavia, falo-ei em outras ocasiões possíveis. Mas, a partir daí, então, Jesus começa a fazer um discurso sobre o seu pastoreio, sobre ele. A ideia é esta: vocês são pastores cegos, vocês líderes religiosos, saduceus, sacerdotes, escribas e fariseus, vocês são líderes religiosos. Vocês não entram e nem deixam que os outros entrem. Vocês não têm pastoreado essa gente. Lembremos-nos de que o Senhor Jesus, já naquelas alturas, já estava chegando a quase 30 anos de ministério. Ele conhecia muito bem aquela gente. E sabia que eram pastores cegos, que roubavam as multidões com cultos falsos. Eles disseram: nós conhecemos Moisés, mas quem é o Senhor? Se o Senhor é o Cristo, diga-nos de fato que o Senhor é o Cristo. Se ele dissesse que ele seria o Cristo, ele seria acusado dizendo: olha, o Senhor está blasfemando, o Senhor não é o Cristo, porque o Senhor está dizendo que é Deus. E Jesus teria dificuldade com eles. Aí Jesus então começa a falar sobre o fato de que ele era o bom pastor, para dizer-lhes: vocês são péssimos pastores. Vocês não pastorearam nada esse povo até aqui. Vocês acrescentaram aos mandamentos, à lei de Deus, artigos que não existem na palavra, parágrafos, incisos que não existem na palavra de Deus. Vocês adulteraram a palavra. Por exemplo, eles colocaram na lei, ou melhor, na tradição deles, que um judeu só podia caminhar apenas 1 quilômetro no sábado, e a Bíblia nunca diz isso. E Jesus então disse a parábola, ou contou essa maravilhosa história de ele como bom pastor. Falou que ele era o pastor, as ovelhas poderiam entrar e sair, sem nenhum problema. Os pastores do Oriente Médio, eles colocavam alguém na porta para ficar vigiando enquanto eles descansavam. E a porta do aprisco era vigiada por pessoas da confiança do pastor, ajudante do pastoreio. Mas veja, os irmãos, que no capítulo 10, Jesus disse: eu sou a porta. Jesus não manda que ninguém fique nos vigiando. Ele mesmo é aquele que nos guarda, nos protege. Amém? Ele mesmo. Ele fica à porta das ovelhas. Em outras palavras, ele é a proteção absoluta das ovelhas. No Oriente ainda, os pastores, às vezes, contratavam pessoas para tomar conta do rebanho, chamados mercenários, ou seja, trabalhavam por dinheiro e não porque eram pastores. Às vezes, quando vinha o lobo, eles afastavam, fugiam. Vinha um leão, por exemplo, um urso, eles corriam. O pastor mesmo, de fato, ele morria, mas não deixava que o animal destroçasse a ovelha. Jesus diz: vocês são mercenários, vocês fogem, porque vocês não são pastores, mas eu sou pastor, e eu não vou fugir. Aqui Jesus já estava pensando na cruz, estava pensando exatamente na nossa redenção. Eu vou ficar à porta, ou seja, eu vou dar às minhas ovelhas toda a proteção de que elas precisam, e eu sou bom pastor, e ninguém vai entrar no aprisco para roubar, para matar as minhas ovelhas. Vou protegê-las. Eu mesmo estarei lá para protegê-las. Isso é maravilhoso, irmãos meus. E excluiu exatamente aquela liderança arcaica, aquela liderança sem visão de Israel, e agora ele se coloca como nosso bom pastor. Aí vê o texto que nós lemos nesta manhã, começando com o versículo de número
25, Jesus respondeu: já falei com vocês, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em meu nome, as obras que eu faço em nome do meu Pai, dão testemunho de mim. Mas vocês não creem. Agora veja os irmãos, verso 26, a parte B. Mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. E aqui há uma questão teológica muito importante. Ponha os seus olhos novamente no verso 26, parte B. Mas vocês não creem. Qual é a razão por que não crê? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Olha, quem são as ovelhas de Jesus? As verdadeiras ovelhas de Jesus Cristo são aquelas eleitas por Ele desde a eternidade e chamadas por Ele nesse tempo. Essas ovelhas, então, ouvirão a voz de Jesus e virão para Ele. Por isso Ele declarou em outro texto: aqueles que meu Pai me der, estes virão a mim. E aqueles que vêm a mim, o que acontece? De maneira nenhuma eu lançarei fora. Vocês não são das minhas ovelhas. Vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas. Eu gosto muito desse possessivo minha. As minhas ovelhas. Irmãos queridos, vocês são ovelhas do Senhor Jesus. Vocês pertencem a Ele. Ele é o pastor de vocês. Pastor Wellington e eu, nós somos subpastores. Jesus é o supremo pastor de vocês. As minhas ovelhas ouvem minha voz. E aqui temos que fazer uma grande diferença e mostrar uma questão teológica profunda que nós precisamos aceitar e entender. A eleição de Deus em Cristo Jesus começa na eternidade. Nenhum de vocês chegou aqui porque quis, porque Deus os elegeu, e nesse tempo vocês ouviram a palavra e o Espírito Santo os convenceu e vocês vieram a Jesus, não porque vocês quiseram apenas chegar até Jesus, mas porque o Espírito Santo trouxe vocês a Jesus, porque vocês já haviam sido eleitos por Deus na eternidade passada, e nesse tempo chamou vocês no século 20 e no século 21. Amém? Nós somos ovelhas de Jesus. Entendido isso, se eu tivesse tempo, eu ia longe. Não tem? Deixa eu falar. Não pode, hoje não pode. Hoje está proibido. Mas aqui até aqui estamos juntos? As minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu gosto. Eu sou ovelha de Jesus. Agora veja na verdade o pronome pessoal oblíquo. Eu gosto desse pronome aqui. Eu. Verso 28. Eu, no verso 27. Eu conheço. Não, deixa eu voltar aqui, não, ainda não. Mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Agora 27. As minhas ovelhas fazem o quê? Ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu estava vendo o verbo grego aqui, ouvir. Ouvir aqui não significa apenas ouvir auditivamente, não. Ouvir aqui, está dizendo, as minhas ovelhas são obedientes. Elas se curvam a mim, elas me entendem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvir no sentido de obediência, ouvir no sentido de renúncia, ouvir no sentido de abrenunciação por amor a Jesus. Ouvir aqui significa que você e eu estamos dispostos a ter Jesus não apenas como nosso pastor, não apenas como nosso Salvador, nós vamos tê-lo como nosso Senhor. Amém? Ele é nosso Senhor. A minha
as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ou seja, as minhas ovelhas estão prontas a obedecer-me em quaisquer situações. Você está pronto para ouvir a voz de Jesus? Ouvir a voz dos marxistas? Ouvir a voz dos que não temem a Deus? As ideologias que aparecem por aí? Ou você está fincado nas Escrituras Sagradas, lendo-as, observando-as, colocando-as em prática e obedecendo a palavra do Senhor, ouvindo a voz de Jesus? Essa doce voz, essa voz maviosa, essa voz que enche o nosso coração de segurança e de contentamento. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. No Oriente era assim. O pastor tinha um grande rebanho, mas uma coisa importante. Para nós pastores, isso é importante. Pastor Wellington. Irmão Bruno, também é ministro. Diáconos. No Oriente Médio, os pastores tinham grandes rebanhos. Mas uma coisa importante, o pastor sabia o nome de cada ovelha. E é preciso que o pastor conheça cada ovelha. E saiba o nome de cada um. E saiba as dores, saiba a dor de cada um, a doença de cada uma das ovelhas, os problemas de cada uma das ovelhas. Isso é um trabalho árduo. Ser pastor não é fácil. Você tem que conhecer a voz das suas ovelhas. E Jesus disse também, esse pronome aqui, eu as conheço. Eu gosto disso. Conhecer aqui também, desculpe essas expressões, nada de exibição de conhecimento, nada disso. É que a gente tem que ler o texto para saber que está no texto, notadamente lá no original. E lá no original está assim, eu conheço as minhas ovelhas. O verbo conhecer aqui é gnox. Conhecer, saber. Que conhecer aqui, gnosco, aliás, conhecer aqui, veja os irmãos, é muito profundo essa palavra, esse verbo conhecer. Conhecer aqui é no sentido tão profundo, que é aquele sentido do marido conhecer a sua esposa no sentido íntimo da sexualidade. Amém? Ou seja, é um conhecimento profundo, íntimo. É tão profundo esse conhecimento, é tão grande esse conhecimento. A alma de Jesus está ligada à nossa alma, e a nossa alma está ligada à alma do Senhor Jesus. É como se fosse no casamento. Os dois se tornam o quê? Um. Conhecer aqui é nesse sentido. Nós somos um em Cristo e Cristo é um em nós. É nesse conhecimento. Conhecer dessa maneira. Ele nos conhece assim, em intimidade profunda. Ele conhece você profundamente. Ele sabe tudo de você. Não apenas sabe, mas conhece as suas dores. Ele conhece o seu luto. Ele conhece o seu pranto. Ele conhece as suas anflaxiosidades, os seus caminhos difíceis, as suas veredas complicadas. Ele conhece você na intimidade, assim como o marido conhece a sua esposa na intimidade. Isso é muito profundo. É nesse sentido. Amém? Não há um conhecimento superficial, há um conhecimento íntimo. Por isso, quando chegar no dia da eternidade, Jesus vai dizer assim, olha, alguém vai dizer para Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, expulsei demônio, falei línguas estranhas, fiz muita coisa, mas essas pessoas, segundo o texto sagrado aqui, elas não ouviram a voz de Jesus, não lhe obedeceram. E Jesus vai dizer o quê? Eu não conheço vocês. Ou seja, nós não tivemos comunhão, nós não tivemos intimidade. Não houve entre nós aquela comunhão profunda. Você não caminhou comigo profundamente. O seu coração não estava em mim, nem meu coração em você. Não obstante, você de fato foi um religioso, mas não houve intimidade entre nós.
irmãos queridos, há que haver intimidade entre nós e o nosso Salvador Jesus. Como? Pela oração e pela leitura da palavra, pela santificação e pela renúncia por causa do nome de Jesus. Assim, vamos conhecê-lo e vai nos conhecer também no dia da eternidade. É necessário que haja esse: eu conheço as minhas ovelhas. No dia da eternidade, você vai chegar lá, na presença de Jesus, você vai chegar com toda segurança. Ele conhece você. Você o conhece. Desculpe-me uma digressão, para fazer um registro. Hoje é o aniversário da Selma, 5 de janeiro. A Selma, para quem não sabe, é minha esposa, faleceu no dia 26 de fevereiro deste ano, com Covid. Hoje seria o aniversário dela. Mas eu sou tão tranquilo com isso, porque quando eu sair desse corpo, esse meu corpo for transformado num corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus, esse meu corpo será um corpo glorificado, e eu vou conhecê-la num corpo também glorificado. Não nesse corpo, mas no corpo glorificado, conhecer-nos-emos com certeza. Os corpos glorificados terão comunicações, terão comunhão, e se conhecerão. E no corpo glorificado, todos nós que perdemos entes queridos, vamos conhecer glorificadamente, e não nessa pasta biológica, mas vamos conhecer do ponto de vista celestial, conhecer-nos-emos, meus queridos irmãos. E aí, isso me traz uma profunda tranquilidade. Nada está perdido. Eu não perdi minha esposa, eu sei onde é que ela está. E quando eu for glorificado, que ela já foi glorificada, nós conhecer-nos-emos glorificadamente falando no lar celestial. Aleluia. Deixa eu correr aqui por causa do tempo. Aí Jesus falou outra coisa importante. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas, o que elas fazem? Elas me seguem. Não há crente que não siga Jesus. Quem não segue a Jesus não é crente. Pode ser um religioso, mas Jesus disse: as minhas ovelhas me seguem. Seguir aqui não significa apenas ser religioso, vir à igreja, ao tempo da igreja, ser dizimista. Seguir a Jesus, volta a dizer, é ter comunhão com Ele, é intimidade profunda com Ele, é passar tempo com Ele, é andar com Ele em todos os momentos, em quaisquer situações, em qualquer circunstância. Nós não vamos abrir mão de Jesus, vamos segui-lo como Senhor. Nós não vamos ouvir uma outra voz, a não ser a voz de Jesus. Nós não conhecemos outras vozes. E a coisa mais gloriosa que eu encontro aqui nesse texto, eu vou terminar aqui no verso 28, porque aqui eu descanso o meu coração e quero que os irmãos também descansem. Verso 28. O que Jesus falou no verso 28? Olha que profundidade, olha que certeza, olha que coisa maravilhosa no verso 28. E eu, o quê? Lhes dou o quê? A vida eterna. Olha o pronome novamente, eu. Este eu aqui é o eu de eu sou, lá do Êxodo, lá no capítulo 8, 58, eu sou. Lá do Apocalipse, eu sou alfa e ômega, eu sou. Eu lhes dou a vida eterna. O que significa isso? Que as ovelhas de Jesus são absolutamente salvas, amém? São salvas, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, eu lhes dou a vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é a vida de Jesus Cristo na minha vida, a vida eterna é a vida de Jesus na sua vida, e depois, quando morrermos, nós não teremos apenas vida eterna na eternidade, porque a vida eterna é a vida de Jesus na minha vida e a vida de Jesus na sua vida. E quando sairmos daqui, sabe o que vai acontecer? Nós vamos tomar posse
do reino eterno que nos foi preparado antes da fundação do mundo. Isso sim, posse, porque já fomos eleitos. Só toma posse quem é eleito, não é assim? No mundo jurídico. Se você, na verdade, passar numa prova, passar num concurso, e se você não tomar posse, você não pode exercer o cargo. Não é assim? O Mendonça foi eleito agora pelo Supremo Tribunal, graças a Deus, pastor Mendonça, pastor presbiteriano, firme na palavra de Deus, tenho certeza disso. Mas ele só vai exercer a magistratura quando tomar posse agora no dia 16. Eu vou orar por ele, estou orando por ele. Quando nós sairmos deste mundo, nós não vamos entrar apenas na vida eterna, nós vamos entrar no reino eterno, para o qual fôramos eleitos aqui. Você se lembra do capítulo 25 de Mateus? Você se lembra disso? Vai pôr uns à direita e outros à esquerda. Os que tiverem à direita, ele vai dizer o seguinte: venham, benditos de meu Pai, prestem atenção agora, e possuam por herança o quê? O reino que ele está preparado desde quando? Desde a fundação do mundo. Então não confunda, a vida eterna começa agora, nesta manhã, você que me ouve do outro lado. E depois então da nossa partida, vamos tomar posse do reino eterno, volto a dizer, para o qual nós fôramos eleitos agora. E a vida eterna já está em nossas vidas, que é o próprio Jesus. E depois então, na nossa partida, tomamos posse do reino eterno, dou-lhes a vida eterna. Portanto, eu quero fechar essa palavra aqui e dizer o seguinte: os crentes em Jesus Cristo são salvos. Amém? São salvos. Dou-lhes a vida eterna. São salvos. Você não precisa ter dúvida da sua salvação. Sabe por quê? Porque a sua salvação não depende de você. A sua salvação foi um presente, uma dádiva comprada com o sangue de Jesus, com a justiça dele, que lhe foi imputada. E agora, uma vez imputada a justiça de Jesus a você, ninguém, na verdade, pode tomar de você essa dádiva eterna. Veja a parte seguinte do versículo. Olha o que diz o texto sagrado, verso 28 ainda. Passou minha folha aqui, passou a folha. Deixa eu botar minha folha, passou. Aqui. E o vento levou. Olha aí o versículo. Dou-lhes a vida eterna. O que acontece depois disso? Jamais o quê? E ninguém o quê? Arrebentar da minha mão. Presta atenção no detalhe. O Pai nos elegeu da eternidade. O Filho morreu por nós no tempo. E o Espírito Santo nos chamou agora nesse tempo. Portanto, a Trindade Divina toda trabalhou por nós. Por isso Jesus afirma: ninguém pode tomar você da minha mão e ninguém pode tomar você da mão do Pai. Ninguém. É a Trindade Divina que trabalha por nós. Ninguém pode nos tomar da mão da Trindade Divina. Pode? Algum poder? Não. Dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão. Segurança. Percebe então? O crente ouve a voz de Jesus, o verdadeiro crente segue a Jesus, o verdadeiro crente é conhecido por Jesus, o verdadeiro crente é salvo por Jesus, o verdadeiro crente é seguro por Jesus, o verdadeiro crente está eternamente salvo por Jesus. A Trindade Divina trabalha por nós, e das mãos da Trindade Divina ninguém pode nos tomar. Por isso que você pode dizer: eu sou salvo, porque a Trindade Divina investiu tudo em mim. E Jesus disse: da mão do Pai ninguém pode tomar você, e nem das minhas mãos. Qual é o demônio que pode tomar um crente da mão de Jesus? Qual é o inferno que pode nos tragar? Nem a morte, nem o presente, nem o futuro, nada, porque a Trindade Divina já fechou conosco um pacto de salvação eterna com o sangue bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Estamos seguros eternamente. Ninguém vai nos arrebatar. Dê glória a Deus, irmão. Dê glória a Deus, amém? Palmas para Jesus. Estamos seguros. Ninguém pode tomar você das minhas mãos, nem da mão do Pai, porque eu e o Pai somos um. Em outras palavras, a Trindade Divina garante-nos a salvação eterna. Estamos seguros, eternamente seguros. Deus abençoe vocês. Sigam Jesus. Vocês são conhecidos dele. Ele conhece vocês. Ele salvou vocês e garante a vocês. Ninguém pode tomar vocês das minhas mãos e nem da mão do Pai. Naturalmente, nem da mão do Espírito Santo, que nos segura neste mundo, nos leva à santificação e nos prepara para que tomemos posse definitivamente do reino eterno para o qual fôramos eleitos desde a eternidade e chamados desse tempo. Vamos caminhando com Jesus até que Ele nos chame para que tomemos posse definitivamente do reino eterno. Amém? Louvado seja Deus. Amém. Amém, meus irmãos? Que palavra abençoada, palavra vida de Deus para nós. Nós estamos nos despedindo dos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, porque vamos iniciar agora a nossa assembleia. Deus abençoe os irmãos e aqueles que estão aqui presencialmente, os nossos irmãos permaneçam, e aqueles visitantes sentirem a vontade de ficar entre nós, são bem-vindos. Aqueles que também se desejarem se retirar também, fiquem à vontade. Então, eu vou descer aqui para que nós agora, chamar a Roberto para compor a mesa aqui, para nós tratarmos de dois temas